Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Mais uma vez, eu acolho os que estão conosco aqui no santuário de maneira presencial. Você que nos acompanha Brasil afora pelos meios de comunicação, você que está conosco também pelos aplicativos, e você que vai ouvir esta pregação depois que ela foi feita. Quero partilhar com vocês a imitação dos reis magos, o ajoelhar-se e o adorar-se, e o adorar. Nós estamos celebrando este domingo uma festa que é nesse ciclo de Natal, que se chama Epifania, que vem da palavra Epifanos, que significa manifestação. Este ano eu fiz questão, depois de tanta bobagem que eu escutei, de fazer uma pregação mais incisiva no dia de Natal sobre a criança de Belém. Quem é o neném que nasceu em Belém? E esta reflexão, a partir do catecismo da igreja, a partir do anúncio dos anjos, ela volta hoje na liturgia, mostrando esses três homens que são magos. Mago não é mágico, é sábio. Três sábios que no meio de tantas estrelas discerniram a estrela profética de Belém. Que quando Herodes, totalmente desequilibrado, ele fica sabendo que um rei nasceu, ele se sente ameaçado, porque ele sabe que ele não é rei, ele usurpou o reinado, ele não é digno de estar naquela cadeira. Quando ele ouve dizer que o verdadeiro rei nasceu, ele fica perturbado, e com ele toda a cidade. Os sábios, que são reis, eles passam dentro do reinado de Herodes, procurando onde está o rei que acabou de nascer. Herodes não sabia de notícia alguma. Ele vai chamar os sumos sacerdotes, os sábios do seu palácio, perguntando se eles sabem de alguma coisa. E olha que interessante, que eles sabiam na ponta da língua. Eles vão responder: existe uma profecia, Herodes, que diz que Belém não é a menor cidade do clã de Judá, porque dela sairá um rei, um Messias, um pastor. Ou seja, saber não resolve nada. Eles sabiam da profecia, mas eles não foram a Belém. Os reis se despedem de Herodes. Herodes, que tinha a boca doce como mel, mas o coração amargo como fel, disse para eles ali: então vocês vão e vê se acha o menininho. Que bonitinho, né? Nasceu um neném. Se você encontra esse rei, volte e me diga onde ele está, porque eu também quero adorá-lo. Na verdade ele queria matá-lo, como assim o tentou. Nós temos no Evangelho a estrela de Belém, que muitos até hoje não sabem disso, que as pessoas até hoje pensam, e você vai aprender, que a estrela de Belém se chama estrela, porque no céu ela brilhava como uma estrela, mas na verdade ela era um anjo. Isso está em Apocalipse, capítulo 13, versículo 4. Um anjo que brilhava como uma estrela, e ele foi acompanhando os reis até onde Jesus estava. Porque no nascimento de Cristo, o céu, ele se alegra. Hoje, quem é esta estrela? É Maria, a estrela da evangelização. É a pregação da igreja que deve nos levar sempre ao encontro pessoal com Jesus Cristo. E aqui nós temos a visita de três reis. A tradição não diz o número, aqui vai dizer que reis o visitaram. Mas como os presentes eram três, a tradição colocou três reis. É daí que vem o nome da festa de hoje: Epifania, manifestação. Para neném, quando você visita um neném que nasceu, a gente leva um chocalhinho, você leva fralda, você leva coisas de neném. Para Jesus não há presentes de bebê aqui. Os reis vão levar ouro, incenso e mirra, porque não são presentes apenas para o bebê que nasceu, mas para a missão do Emanuel que está conosco. Emanuel,
Deus se faz um, Deus que acompanha. O ouro significa que aquela criança é rei. O incenso significa que aquela criança é Deus. E a mirra aponta para a sua paixão, a sua morte de cruz. Por isso que se chama a missa de hoje de Epifania, que você olhando para os presentes dos reis magos, a igreja entende quem é a criança que recebe. Então, resumindo, quem é a criança de Belém? Ela é rei, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, igual a nós em tudo, menos no pecado. Quando você vai no nascimento de um neném, você nunca pensa que aquela criança vai morrer um dia. Só que ela vai morrer um dia. Só que a gente nunca pensa que no nascimento é vida, é alegria, é chegada. Mas o nascimento de Jesus, ele já aponta para a morte vicária de Cristo. Que se você pega a manjedoura, o formato da manjedoura são madeiras cruzadas, onde se coloca capim. São José teve que colocar ali um mantinho e colocaram o menino Jesus. Manjedoura, madeiras cruzadas, que apontam para quê? Para a cruz. Quando Maria pega o neném e o enrola num manto, Jesus fica todo enroladinho, aquele manto aponta para qual outro manto? O santo sudário. Quando Maria o coloca na manjedoura, a palavra manjedoura vem do verbo manger, que é mastigar, triturar, comer. Então Jesus é colocado na manjedoura como comida. João, no capítulo 6, vai dizer que Jesus é o pão da vida. Panis angelicus fit panis hominum, o pão do céu se fez pão dos homens. Então o nascimento de Cristo aponta para a sua paixão. Só em questão de curiosidade, eu gosto muito da tradição, aqui eles colocaram o nome nos reis, né? Que é o Gaspar, o Baltazar e o Melquior. Dizem que o Gaspar se chama o Branco. O rei Baltazar é o senhor dos senhores e o Melquior é o rei da luz, era aquele que mais brilhava, né? O primeiro veio de elefante, o segundo veio de camelo e o terceiro veio de cavalo. Significa o quê? Os três reis da época, as três raças conhecidas na época e os três animais usados para transporte na época. Então o que significa a Epifania? O mundo reconhece em Jesus um novo tempo, onde Deus nos visita e nos chama ao seu encontro. Mas o mais importante, e é sobre isso que esse ano eu quero refletir, é a atitude dos reis magos quando eles chegam perante o menino. Veja, meus irmãos, que quando os reis adentram onde Jesus está, eles têm duas atitudes que é própria nossa, e nós devemos conservá-las na nossa vida, tanto pessoal como na vida litúrgica, que é a questão do ajoelhar-se e a questão da adoração. O Papa João Paulo II, São João Paulo II, na virada do milênio, ele disse assim: no próximo século, que é o século que nós estamos, ou os cristãos católicos serão mistagogos, ou eles não serão nada. O que é mistagogo? É aquele que adentra no mistério, é aquele que se inclina perante o mistério. Nós temos lá em Belém, quem já foi a Belém, ou já viu um filme, alguma foto, para você entrar na gruta de Belém, eles fizeram uma porta menor do que este ambão. Ela é larga, mas ela é baixa. Primeiro, para que o templo não fosse profanado nas invasões bárbaras, porque eles iam de cavalo. Então eles iam uma porta muito pequena, eles não iam perder tempo de entrar ali. Mas a porta foi rebaixada, porque quando os reis iam visitar a gruta de Belém, eles iam como os tais.
e eles não faziam o que os reis magos fizeram, que é o inclinar-se, o ajoelhar-se e o adorar o Cristo que ali está. O que eles fizeram? Abaixaram a porta. Então hoje, toda pessoa que vai a Belém, e você vai entrar para visitar a gruta que Jesus nasceu, das duas uma, ou você abaixa ou você não entra. Então todas as pessoas, elas se inclinam para entrar na gruta de Belém. Por que esta inclinação? Porque foi a atitude dos reis magos. A hora que eles viram aquela criança, não há palavras ali, não há entendimento ali. Como que você olha uma pequena criança, um neném tão frágil, uma criaturinha tão necessitada do papai e da mamãe, de São José e de Nossa Senhora, e você olha para aquela criança e diz: é o Messias, é o Senhor, é o Redentor, é o Salvador, é o Emanuel. Isso nem sempre cabe na nossa cabeça, e muitas pessoas passam uma vida inquieta na espiritualidade, porque eles não estão na adoração, eles querem apenas a compreensão. E muitas coisas nós vamos compreender, e muitas coisas nós vamos entender, mas tantas outras, elas tangem o mundo do mistério, e no mistério não se toca, o mistério se adora. Os reis magos não ficaram perguntando: mas como que esse neném é Deus? Mas como que aconteceu a concepção desse neném? Mas por que ele nasceu aqui e não nasceu em outro lugar? Ah, mas se ele é rei, por que ele não nasceu num castelo? Mas qual se cumpriu essa profecia? Qual a profecia que se cumpriu? É de Isaías? É de Jeremias? É de Não. Os reis magos entram, olham o menino, oferecem os presentes, eles se ajoelham e adoram. É a atitude do mistagogo, é a atitude que João Paulo II tinha, passando na capela do Palácio Apostólico no Vaticano, cerca de 2 horas a 3 horas por dia, prostrado, com os braços abertos, adorando Jesus no Santíssimo Sacramento. Quando não se entende o mistério, se adora, se prostra. Temos hoje o nosso querido e amado Papa Leão. As pessoas, como sempre, a turma dos mimizentos não param, e eles ficam de olho para ver se consegue pegar um pelo na casca do ovo. E o Papa Leão, graças a Deus, é dos nossos. Ele não está muito preocupado com a opinião pública, ele não está muito preocupado em agradar. Isso já é um sinal positivo daquele que é um pregador da palavra, um ministro da igreja. O que ele menos precisa preocupar é com a opinião pública. Mas o que as pessoas pensam do Papa Leão? O que as pessoas pensam dos bispos, dos padres? Isso não é preocupação nossa, pelo menos eu não tenho esta preocupação. Por mim, não fede e nem cheira. O que nós temos que ter uma firmeza, é uma firmeza na pregação, uma firmeza doutrinária, um discurso que leve o povo à conversão, e que não é uma imposição, é uma proposta de caminho. E Papa Leão, ele visitou, não é, algumas igrejas, umas mesquitas nessa última viagem, e como Papa, respeitosamente, ele tirou o sapato e visitou ali. Só que não é religião cristã, eles não adoram o Deus da revelação, que é Jesus Cristo. Então o Papa não tinha por que rezar, porque o pessoal gosta, né? Ah não, porque é tudo a mesma coisa, todo caminho é a mesma coisa, todo mundo prega a mesma coisa. Então ele foi muito discreto, ele entra, ele visita, ele foi muito respeitoso, mas quando foi convidado para rezar, ele agradeceu, e ele não rezou nada ali dentro. E os repórteres não perdoam, né? Porque o pessoal da mídia adoram. Imagina, gente, se a grande mídia, ela já gosta de barraco, imagina a mídia do interior, hein? Mídia de cidade pequena, né? Mídia, aí o negócio fica pior ainda. E eles foram no Papa 2 vezes, perguntaram uma, não ficaram satisfeitos, foram de novo. Aí o Papa respondeu
o que eles acharam que ele nunca ia responder. Eles perguntaram: nós vimos que sua santidade entrou lá na mesquita e que o senhor não orou, o senhor não rezou. Aí primeiro ele tentou ser mais diplomático: não, mas quem disse que eu não rezei? Eu poderia estar rezando na minha mente, poderia estar rezando no meu coração, eu poderia estar rezando aqui agora. Aí a repórter perguntou: mas o senhor não rezou como seus antecessores? Aí o Papa respondeu: olha, para te falar a verdade, minha filha, eu prefiro muito mais rezar dentro de uma igreja católica, na presença do Santíssimo Sacramento. Mas me inquieta a insistência de vocês nessa pergunta. Curioso, viu? Curioso. Aí a repórter tentou de novo, ele falou: basta, e saiu. É assim que se faz. É assim que se faz. É assim que nós devemos tratar aqueles que não têm fé e não conseguem ter uma visão da espiritualidade cristã católica. Porque o Papa nos ensinou que perante o Santíssimo Sacramento se oferece presente, que a sua presença se ajoelha e se adora. Os outros creem no que creem, respeitamos, mas não imitamos. Nós temos a nossa doutrina, nós temos a nossa fé. E hoje, quando se fala dos reis magos, daqueles que chegam e adoram, eu quero partilhar com vocês rapidamente. É um livro muito bom, é um livro de padre, Ensino Ieso. Não é meu não, viu? São as aparições de Jesus a um sacerdote, revelando a ele os desejos do coração. É um dos melhores presentes que você pode dar para um padre. Então, se você tem aí na sua paróquia um padre querido, fica a sugestão de um ótimo presente para ano novo. Esse presente foi me oferecido pela Madre Kelly, lá do Instituto Hesed, em Fortaleza. E ela lá, minha mãe estava, e ela dizia assim: olha, dona Ana, o nosso instituto vai dar para o Padre Cristo esse livro, Ensino Ieso, fala sobre o sacerdote adorador, mas seria muito mais valioso que a senhora o presenteasse. Aí eles passaram o livro para minha mãe fez uma dedicatória, e lá mesmo me presenteou com um livro, e é um livro que tem me guiado nesta caminhada de adoração, de espiritualidade. Mas aquilo que o livro diz para o padre, eu partilho hoje com vocês, despertando no seu coração este desejo de adoração. E isso não é de hoje não, meus irmãos. Quando Jesus conversava com a samaritana, você que tem o costume de ler a Bíblia, eles iam conversando e Jesus ia revelando para a samaritana o coração do Pai. E chega no momento do discurso que Jesus vai dizer assim: meu Pai procura adoradores que o adorem em espírito e verdade. Só que as pessoas leem, elas não entendem. Deus não precisa de adoração, Ele tem adoração. E me desculpe a franqueza, porque eu me incluo junto com vocês, uma adoração muito melhor que a nossa, muito mais perfeita que a nossa, muito mais excelsa que a nossa. Qual a adoração, padre? Dos coros angélicos. Ele tem os querubins, os serafins, as potestades, os principados que o adoram eternamente. Uma adoração perene, uma adoração poderosa. Nós conhecemos a ação de anjos, nós conhecemos a ação de arcanjos. Raramente aparece um de uma escala superior, que é um querubim, um serafim, uma potestade, um principado, seres poderosíssimos, que o ser humano nunca conheceu tamanho poder, e que adoram a majestade de Deus. Então Deus não está procurando a adoração. Ele está procurando o quê? Adoradores. Ele não procura apenas a adoração, o ato de adorá-lo. Ele procura você, no seu ser adorador. Há uma oração eucarística que o padre reza, que diz assim: Senhor, se o nosso louvor, se a nossa adoração não te acrescenta nada, permita-nos louvar-vos, permita-nos adorar-vos, porque se não te acrescenta nada, nos aproxima de vós.
Então preste atenção, meus irmãos, Deus não precisa da sua adoração, nós precisamos adorar o Senhor, porque quando nós o adoramos, nós nos sentimos perto dEle, nós nos sentimos perto de nós. E há momentos na vida, e aqui eu digo com muita clareza, e você vai passar por isso, ou você adora, ou você cairá. Ou você adora, ou você cairá. Quais momentos? O momento de a perda de um ente querido, a perda de uma oportunidade, de um trabalho, de um amigo, a perda da sua saúde, as coisas que vão acontecendo na nossa vida, e nós muitas vezes temos questionamentos do tipo: mas por quê? Mas por que acontece isso comigo? Mas por que aconteceu isso com alguém da minha família? Mas por que a vida humana é assim? É para sua ficha cair, meu filho, que o ser humano não vale muita coisa, que a nossa vida, como diz a Escritura, é igual uma erva, que de manhã é verdejante, à tarde murcha e à noite seca. Se o ser humano não está prostrado e adorando a Deus, que é o Senhor, nós estamos na água, porque a vida do ser humano é ínfima. A nossa vida não é tão grandiosa como a gente pensa. E hoje é um discurso na internet que as pessoas gostam, não é? Você é especial. Você merece tudo. O mundo deve a você. Quando que você vai descer desse pedestal aí? Quando que você vai cair na real de que ninguém para o relógio? E outra coisa, meus irmãos, não falo para os nossos dois entes queridos que estamos no 7º dia, mas numa reflexão mais ampla. Quem é, como a Bíblia diz, que pode acrescentar na sua vida 1 segundo quando Deus o chamar? Presidente, rei, imperador, papa, ricos e pobres, basta Deus chamar, já era, meu filho. Nós não temos poder nenhum sobre a divindade. Então qual que é a nossa atitude para com Deus? Uma humildade e um coração adorador. E as pessoas não entendem, muitos não entendem, que a revolta da pessoa para com Deus, eu conheço muitas pessoas revoltadas com Deus, não está ofuscando a glória de Deus, está tirando a vida da própria pessoa. Ela vai ficando magoada, ela não vê graça na vida. Quem não vive na graça de Deus, não tem graça na vida. Ela que se achava o dono do seu reino, ela vê que ela não tem reino, e que muitos momentos nós vamos cair em si, que nós vivemos uma solidão acompanhada. Isso eu tenho muito na minha vida de padre, uma solidão acompanhada. As pessoas me acompanham, eu tenho família, eu tenho amigos, mas na hora da minha doença, na hora das minhas tristezas, na hora de coisas que eu tenho que resolver, sou eu e Deus. É uma solidão, mas acompanhada, e nós achamos que nós temos tanta gente do lado, por isso que as pessoas sofrem muito. Elas acham que na hora da necessidade todo mundo vai ajudar, e ninguém ajuda. Você acha que está cheio de amigos, você cai num leito de dor, pouca gente lembra, pouca gente cuida, pouca gente se importa, e nós vamos ficando então magoados com o ser humano, magoados com a vida, magoados com a gente mesmo. A gente faz o embrulho dessa amargura toda e jogamos para Deus. Eu estou amargurado com Deus. O que falta, meus irmãos? Uma vida de adoração, uma vida de entrega. As pessoas dizem, claro que eu espero que não seja um carro católico, né? Mas eu vi um adesivo no carro escrito assim: com Jesus é só alegria. A pergunta é: qual Jesus? Que não é o Jesus bíblico, né? Porque se você pega a vida de Nossa Senhora, vamos pegar só Nossa Senhora. Nossa Senhora não foi poupada. Deus não poupou Maria da dor, do vexame, da insônia, das lágrimas, do sangue. Aí nós, na nossa autossuficiência e autorreferência, nos achamos não dignos de sofrimento. Maria, a toda santa, teve uma vida difícil. Meus irmãos, se Deus não poupou a mãe do seu filho,
haverá momentos que Ele não nos poupará. E neste momento é que sairá uma fé sólida ou uma revolta injustificada. E quando será e como será? Numa vida de adoração. Aquele que adora a Deus tem com Deus um relacionamento matrimonial. Senhor, eu te prometo ser fiel. Eu te prometo jamais perder a minha fé, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando-te e respeitando-te todos os dias da nossa vida. É por isso que a igreja leva o matrimônio muito a sério, porque o matrimônio entre homem e mulher lembra o matrimônio de Cristo com a igreja. Então eu tenho fé na alegria, mas eu tenho fé na tristeza. Eu tenho fé quando alguém nasce, mas eu tenho fé quando alguém morre. Eu tenho fé na saúde, eu tenho fé na doença. Eu tenho fé na riqueza, eu tenho fé na pobreza. Porque aquilo que acontece não pode abalar a nossa fé, se ela está na adoração. Porque Nossa Senhora respondeu com alegria para o anjo: eis aqui a serva do Senhor. Anjo. Mas nos pés da cruz, o seu filho esvaído de sangue, Maria olha para Jesus e ela chorando diz: eis aqui a serva do Senhor. Ela não abandonou, ela não traiu, ela não teve um coração incrédulo, porque Maria tinha uma vida de adoração. Aquele que adora vê mais longe, aquele que adora sofre, aquele que adora chora, aquele que adora se vê perdido, mas aquele que adora ao mesmo tempo se sente carregado. Perguntaram para uma criança o que era a morte, e a criança respondeu na catequese assim: para mim a morte é morrer vendo televisão. E os coleguinhas riram, mas a catequista atenta perguntou para ele: não, mas me fale mais, o que significa isso? E ele disse assim: é porque meus pais acordam muito cedo, e eu estudo à tarde, então eu posso ficar vendo televisão um pouquinho mais, mas a minha mãe e o meu pai ficam lá do quarto assim: vai dormir, menino? Eu respondo: já vou. Vai dormir, menino? Já vou. Só que eu fico vendo televisão, eu estou um cochilo, e eu durmo no sofá. Não toda vez, mas de vez em quando. Aí quando eu acordo, olho para a televisão, ela já está apagada. E eu estou no colo do meu pai. Meu pai está me carregando para a cama. Para mim, morrer é a gente dormir vendo televisão. Apaga-se a tela da vida. Quando a gente abre os olhos, nós estaremos no colo do nosso pai. Como que uma criança consegue fazer esta comparação? Porque ela tem o coração puro. E como que nós podemos ter esta pureza? Buscando a adoração. Permita-me finalizar esta pregação apenas com algumas frases que eu destaquei aqui no ensino IESO, onde Jesus fala da importância de nós termos um coração adorador. E se você tiver um coração adorador, isso não fará bem para mim, isso não fará bem apenas para a sua família, no seu casamento. Isso é bom, é para você. Porque eu posso fazer aqui um discurso, meus irmãos, de 6 horas, sobre o valor de tomar água e matar sede. Você pode sair daqui com tudo na ponta da língua e com clareza mental, mas só vai funcionar quando você tomar água. Eu posso tomar aqui 20 litros de água, não vai matar a sua sede. Adoração é a mesma coisa. Ou você adora, ou você continua com sede, vendo os outros bebendo. A oração de todos para Jesus deveria ser: preserva-me fiel ao teu chamado, e não permitas que nada me distraia de ti, que és a única coisa necessária. Quando eu adoro, eu descubro que Jesus é a única coisa necessária. E Jesus vai responder, olha que bonito a resposta de Jesus, a oração deste padre: a adoração
Adoração. Adoração. É isso que estou pedindo a ti, porque a adoração é o exercício do amor, e o amor completa tudo. O amor completa tudo. Esses últimos dias, participei de vários velórios, e nesta missa, pessoas entregando a Deus 2 entes queridos. Como dói, que eu sinto a dor daqueles que sofrem, e sofrem por alguém talvez que a gente não teve convivência. Você vê a pessoa ali no caixão, você se condói por uma pessoa falecida, mas se você não tem laço com aquela pessoa, aquela morte não te toca. Você está ali em condolência à família, mas a família e amigos próximos, eles estão em prantos. Nós vemos pessoas destruídas, porque há muito amor ali. Há muito amor ali. E não é que a pessoa falece, a pessoa continua viva em Deus, mas nós perdemos a convivência. Isso ameniza a dor. Eu não estou chorando por alguém que morreu, não. O cristão não falece, ele tem a vida eterna. Eu choro pela falta da convivência. E aqui, se a gente pensar direitinho, a gente não chora por quem vai, a gente chora por quem fica, né? Se você pensar nisso, você nunca chora pela pessoa, você chora por você. Ah, eu não terei a pessoa. Ah, eu não vou poder abraçá-la. Ah, eu não vou ter a presença dela. Ah, eu vou sentir falta. Ah, como que vai ser a minha vida? Ai, meu Deus, é sempre você. É por isso que a gente chora, é por isso que a gente sofre. Mas quando você olha para a pessoa, você olha para as promessas de Deus sobre ela, sobre a vida eterna que pesa sobre ela. Para ela, apagou a tela da vida, mas está no colo de Deus. É glória, é bênção, é cura. Uma pessoa cega está vendo, uma pessoa doente está curada, um paralítico está andando. E nós vamos trocar esses olhares novamente. Dom José Carlos, arcebispo de Montes Claros, que foi nosso bispo, presidiu uma missa como presente da mãe do padre Marcelinho de Itaúna. Estivemos lá no sábado às 10 horas da manhã. O padre ali estava, a mãe dele sendo veladas. Toda morte dói, a morte da mamãe dói ainda mais. E já dizia o cardeal Ratzinger que na vida do sacerdote, a perda da mãe, ela dói ainda mais, porque a tendência das pessoas é terem família. Então a pessoa se casa, ela vai crescendo, os parentes se vão, mas ele com o tempo vai se interter no matrimônio, com os filhos, com os netos, e o sacerdote, ele só perde. Então muitas vezes a âncora do padre é a sua mãe. Eu ouvi ali o padre Marcelo no sofrimento terrível, não conseguiu colocar a túnica. Eu fiquei no banco do lado do esquife, padre Marcelo de lá, toda hora que eu olhava para ele estava um sofrimento atroz. Na hora da consagração, colocaram a estola nele, ele fez a consagração, jogou água na sua mãe, não conseguiu falar muito, e Dom José falava, esse sofrimento revela muito amor, porque Jesus chorou quando Lázaro morreu. Jesus sabia que ressuscitaria Lázaro, mas a gente só chora por quem ama, e o choro não é uma descrença na ressurreição, é o fim de uma convivência, um viver com, né? Não é a dúvida da vida eterna, mas é a saudade do que é bom. E Dom José falava de maneira muito feliz, um dia, padre Marcelo, os seus olhos estarão entrelaçados com os olhos da sua mãe novamente. Um dia vocês verão e este encontro não terminará mais. É o que nós cremos, é o que nós acreditamos. É por isso que precisamos ter uma vida de adoração, para que essas coisas não sejam bonitas de ouvir, mas sejam realidades de viver. Por isso que Jesus diz, a adoração é o exercício do amor, e o amor completa tudo. Muitas trevas caíram sobre as almas de muitas pessoas, porque eles abandonaram a vida de adoração. Uma pessoa que não adora, é uma presa fácil para as trevas.
Isso eu digo como padre confessor, padre que atendo confissão. Uma pessoa que adora, ela peca menos. Uma pessoa que adora, ela não tem esses pecados escancarados, pecados públicos. A gente fala pecado cabeludo, né? Não, elas têm aquelas quedas da vida, mas ela tem uma vida de adoração e Deus a sustenta. Uma pessoa que não adora, ela é fraca. Nós aqui falamos muito em Minas, saco vazio não para em pé. Um cristão não adorador, ele não se enche, ele não se plenifica. E como ele não se enche de Deus, ele vai querer se encher de quê? De roupa de marca, o último celular eu tenho que ter, é o carro importado, é a beleza física, é a posição social. Quer dizer, eu tenho que encher por fora, porque nem sempre eu sinto a adoração me preenchendo por dentro. Não estou dizendo, senhores, que você não possa ter carro, celular, casa e beleza. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo quando nós fugimos para o exterior, porque sabemos que por dentro está vazio. Então eu quero buscar fora, porque dentro não tem. E como que eu encho por dentro? Adoração. A solidão que sofro no sacrário é causada pela indiferença de muitos que vão à missa, mas não adoram. Aqui eu vou abrir um parênteses, não é colocando carapuça em ninguém. Aqui não, que vocês são nota 10. Mas eu vejo em alguns lugares, jovens, pessoas que não têm problema nenhum de joelho, moças, que na consagração da missa, eles permanecem de pé. E isso está se perdendo na nossa igreja católica, porque nós nos ajoelhamos, não é porque é apenas uma norma litúrgica e todo mundo ajoelha, é porque nós temos certeza que naquele pão e naquele vinho está Jesus Cristo vivo, e perante Jesus Cristo todo joelho se dobra. Eu já gravei um vídeo, mas ainda não divulguei. Por que as nossas igrejas primam pela beleza? Nós aprendemos no seminário isso. Quem viaja, olha, cada país são igrejas lindíssimas. Estamos tentando fazer aqui no Frei Galvão uma igreja lindíssima. Por que a igreja católica, ela gasta tanto dinheiro com o templo? Sendo que algumas outras denominações, uma portinha, o pessoal se reúne ali. Era uma lotérica, a lotérica fechou, eles se reúnem ali. Por quê? Porque nós temos a concepção de que sobre o altar está a realeza de Jesus Cristo e a sua presença real, em corpo, sangue, alma e divindade. Aquele que foi pobre para os homens, se elevou como Deus em glória. Porque os discípulos falaram, os anjos falaram aos discípulos, esse que você está vindo subir, ele voltará em glória. Quando Pilatos pergunta, tu és rei? Jesus responde, eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Se ele fosse daqui, os meus súditos teriam guerreado por mim. Então a beleza do templo, né, aquelas catedrais imponentes, é para nos dizer o quê? Adore a Deus. As pessoas pensam, também o pessoal fala muito que não sabe, né? Que a grandiosidade da Santa Sé, que eu sou apaixonado pela Itália, por Roma, a grandiosidade do Vaticano é para mostrar o poderio da igreja. Pode ser que nos séculos atrás eles pensaram isso, mas tudo em Roma é tão grande, é para mostrar o pequeno que nós somos. Nós nos sentimos uma formiga na praça de São Pedro. Quando você entra na Basílica de São Pedro, você é menor que o rodapé da Basílica. Por que tanta grandiosidade? É a igreja te falando, olha o tamanho dessa igreja, olha o seu tamaninho, dobre, adore, Deus é grandioso. Então essas igrejas grandiosas, o nosso santuário alto, para mostrar o quê? O nosso Deus grande. E aqui funciona, que as pessoas que não frequentam aqui, que vêm a primeira vez, a primeira coisa que elas fazem, está cumprindo a função, olha para o alto, meu filho, lembra que tem um Deus maior do que você, olha para cima. É um coração
adorador. Até agora, a graça preciosa da adoração é desconhecida a muitos. Mas eis o momento, Epifania dos Reis Magos, eis a hora em que meus filhos e filhas voltarão para o altar e ajoelhados me adorarão em espírito e em verdade. Eles ouvirão meus apelos e retornarão penitentes e alegres aos pés dos meus altares. É isso, meus irmãos, que nós devemos aprender com os Reis Magos. Como eu cresço quando eu ajoelho. E não é um ajoelhar-se só na missa, não. Eu tenho o costume de rezar ajoelhado. Coloco lá na minha cama o meu livro de padre, um crucifixo, uma relíquia, e rezo ajoelhado. Porque quando a gente ajoelha, não sei se você já pensou nisso, toda vez que você ajoelha, você fica do tamanho de uma criança. Você ajoelhou, você é do tamanho da criança. Que Jesus disse, o reino dos céus pertence às crianças. Não é uma criança na idade cronológica, mas é a criança da adoração no tempo cairótico de Deus. Então aquele que ajoelha é grande para Deus, que é quando você se ajoelha, Deus cresce e Ele te sustenta. Finalizando esta pregação, nós queremos receber José, Maria, o menino Jesus, e eles vão receber a visita dos reis, que simbolizam todos nós, simbolizam você que está em casa, oferecendo o ouro da realeza, a mirra da humanidade, um incenso da divindade, porque hoje, 2000 anos depois, a igreja faz como os Reis Magos. Nós reconhecemos que Jesus Cristo é o Senhor. Cantemos. Onde Deus fez a morada, E que nós possamos aprender com os Reis Magos a levar presentes para Jesus, acima de tudo a nossa própria vida, a nos ajoelharmos na sua presença em adoração. Feliz daquele que se ajoelha, feliz daquele que se curva, feliz daquele que adora o Senhor, porque a adoração nos faz humildes, e aquele que é humilde na terra se torna grande no céu. Que a festa da Epifania nos ajude a ver neste bebezinho o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso Redentor. Entregar a Ele, consagrar a Ele a nossa própria vida, com fé e adoração, seja na alegria ou na dor, na saúde ou na doença, todos os dias da nossa vida, e que nós o amemos de todo o coração e o testemunhemos com a própria vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Para a Sagrada Família e para os 3 Reis Magos, a nossa salva de palmas.